Eita, glória a Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada por estar aqui mais uma vez. E boa noite a você que está em casa nos assistindo. Boa noite a você também que está aí, sentado, relaxado, esperando o maná do Senhor, né? Que hoje, em nome de Jesus, Ele vai bradar. Eu creio, né, irmãos? E eu fico muito feliz, sabe? Deus é maravilhoso. Ele usa a gente quando quer e como quer, da maneira que Ele quer, né? Deus é muito bom. E Ele tem sido muito bom comigo, conversando aqui com os irmãos, e nós temos testemunhos muito. Acho que quando nós voltarmos, vamos fazer um culto só de testemunhos, né? Que é para glorificar o nome do Senhor. Porque é a Ele toda honra e toda glória. Amém, irmãos? E a mensagem que eu trago hoje para vocês, vindo da parte de Deus, né? Ele que me deu, e eu só estou devolvendo a vocês, só estou enviando a vocês, para que nessa noite vocês compartilhem essa live. Compartilhe com teu irmão, tua irmã, teu amigo, tua amiga, o vizinho, quem está do seu lado. E a mensagem que Deus manda te entregar hoje, vamos falar sobre a viúva de Naim. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, se você puder abrir, então abra no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que fala assim: Em dia subquente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da igreja, eis que saíam o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou no esquife, e parando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Então, naquele dia, era um dia quente, né? Onde fala que subse quente. Deveria estar uns 40 graus. Jesus já tinha caminhado, acho que 30 ou 40 quilômetros, até chegar à cidade de Naim. E esse milagre da viúva de Naim nos mostra a grande realidade que estamos vendo, né? Estamos vivendo. A esposa que perdeu o marido, a mãe que perdeu um filho, não é? E há mais de 2000 anos atrás, imagine só, meus irmãos, 2000 anos atrás, naquela época, uma mulher viúva, ela era sozinha, não tinha trabalho, não tinha como sustentar, né? Ela dependia do marido ou de um filho, e essa viúva tinha perdido os dois. E os fariseus, os judeus, os historiadores,
os que estudavam a Bíblia mais naquela época, eles achavam que quando uma situação dessa, não é? Eu até falo assim, é um momento ruim, quando se abatiam em uma pessoa, eles falavam que ela estava pecando, tinha pecado, ou que estava pagando por alguma coisa que tinha acontecido. E naquele momento, quando Jesus pede para o jovem se levantar, todos ficaram cheios de temor. Por que todos ficaram cheios de temor? Porque eles viram ali o poder e a ação de Deus. Quando Jesus fala na palavra do Senhor que todo o poder é dado a Ele, do céu e da terra, naquele momento, naquele exato momento, Ele estava executando esse poder que Ele recebeu de Deus. Então, meus irmãos, Ele estava executando esse poder na hora que Ele falava para o jovem: levanta, acorda e tem vida. Assim como Ele fez com a filha de Jairo, que já estava morta, e Jesus o ressuscitou. Assim como Ele fez com Lázaro, que já havia morrido há 4 dias, já estava cheirando mal. Ele mandou tirar a pedra da frente e Lázaro sai. E Lázaro ressuscitou. Da mesma maneira, Ele fez naquele momento com a filha com o filho daquela viúva. E Jesus se compadece dela. Jesus tem compaixão daquela mulher. Quem ia sustentar ela? Como ia ser a vida daquela mulher sozinha? Meus irmãos, isso é um milagre. Foi mais um dos milagres de Jesus. Esse daí foi um dos milagres, mais um milagre de Jesus da ressurreição, não é? O objetivo principal dessa palavra é demonstrar o poder de Jesus sobre a morte, e nos alegrar que só Jesus tem o poder, a autoridade de trazer a vida a quem quer que seja e a quem Ele deseja. Nesse momento em que nós estamos vivendo assim, em tribulações, em tristeza, confie no Senhor, confie em Deus. Ele é o mesmo do 2000 anos passado, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de sempre. Só temos que ter fé. E Jesus falava para o jovem rapaz: se levanta. E ele levantou do caixão. E a multidão entoava glórias a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus está vindo com a multidão dele. E aqui está vindo a multidão com o caixão, com o cortejo, né, com o morto. E diante da luz do dia, céu aberto, Jesus faz aquele milagre da ressurreição. E quantas glórias a Deus foram dados naquele momento. Quantas pessoas glorificaram o nome do Senhor. Quantas pessoas se ajoelharam, choraram. E eu não sei, na palavra não fala se alguém saiu correndo ou se ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu só imagino que foi um susto, mas um susto acompanhado de alegria por ver o jovem, o único filho daquela viúva, ressuscitado, não é? E naquele exato momento, irmãos,
ali estava a caravana da morte, a caravana do ponto final, se encontrando de encontro com a caravana da vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já imaginaram as duas se encontrando? Que alegria! Como é bom glorificar o nome do Senhor nesse momento do encontro das duas caravanas. Naquele momento já não era o final, era o fim daquela vida. Era a morte, e na mesma hora se encontra Jesus, a caravana da vida, o líder, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Senhor, aquele que te dá poder, que te dá ousadia, aquele que te alegra, aquele que te dá paz e aquele que te dá vida. Aquela viúva, ela era muito amada pela cidade, porque a palavra de Deus fala que estava uma multidão, a cidade em peso estava no cortejo da viúva, né, do filho dela. Então aquela mulher era muito amada por todos. Mas o sofrimento por ter perdido seu filho e também perdido seu marido, mas quando ia saindo da cidade e se dirigindo ao cemitério, ali, naquela sepultura, iam colocar o seu filho. Você já imaginou, irmãos, o sofrimento dela? Ela indo com seu filho morto. E lá iam colocar ele na sepultura. E depois que colocassem ele na sepultura, todos voltavam para sua casa. Somente aquela mulher ia voltar sozinha, sem o marido, sem seu filho, sem o provedor da sua casa, porque ela já tinha perdido o marido. Imagina a tristeza dela, o coração dela como estava triste naquele momento. E ela, ao se encontrar com Jesus Cristo, igreja amada, eu lendo esse trecho, você também pode observar que nenhum momento fala aqui que a viúva orou ao Senhor para ele ressuscitar o filho dela. Em nenhum momento ela pediu a Deus para ele ressuscitar o filho. Ela só chorava. Ela não tinha palavras, né? Só chorava. E Naim é uma cidade pequena que não cresceu muito. O seu nome significa graciosa, bela, formosa. E aquela cidade pequena estava em peso naquele cortejo. Cidade pequena, quem mora em cidade pequena sabe que cidade pequena todo mundo conhece todo mundo. E quando acontece alguma coisa com o vizinho ou com uma pessoa conhecida, todo mundo se compadece, quer ficar junto, quer ajudar. Então a cidade era pequena e estava toda a cidade naquele cortejo. Junto àquela viúva, todo mundo estava ali junto dela, querendo consolar, ajudar. Mas em nenhum momento ela orou a Deus e pediu. Mas Deus ouviu a voz das lágrimas daquela mulher pobre e abandonada. Lá em Salmos 56, 8, fala que: contastes os meus passos, quando sofri perseguições, recolhesses as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Irmãos, você conhece algum Deus que conta as lágrimas? Você conhece algum Deus que
decifra o choro? Eu não conheço. Mas Jesus passa as mãos no seu rosto essa noite, enxuga suas lágrimas. E Ele seca com o lenço do amor, com o amor que Ele tem no coração pelas nossas vidas, em nome de Jesus. A viúva de Naim, quando ela estava se aproximando da sepultura, cada vez mais a dor dela ia aumentando. Cada vez mais a dor aumentava. Mas no caminho havia Jesus. Havia Jesus para mudar. Havia Jesus para devolver a vida. Havia Jesus para restituir os sonhos daquela mulher que já estava perdido. Mas ele não apenas ouviu o choro dela, ele lê a linguagem das lágrimas, das palavras, quando os lábios não conseguem falar. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós choramos na madrugada, choramos diante de uma dificuldade, de uma situação, porque nossa boca não consegue falar, não consegue contar o que aconteceu. Então nós contamos através do choro. E Jesus escuta seu choro. Ele está escutando o seu choro essa noite. Está colocando a mão no seu rosto e secando as suas lágrimas, como Ele fez com a mulher, com aquela viúva, a viúva de Naim. Você lembra do choro de Ismael? Uma criança que chorava no deserto. Porque a água que a mãe dele, Agar, levava, acabou. A água era pouca, porque ela saiu em desespero. E naquele momento a água acabou e a criança chorava. Chorava de sede, o menino chorava. E um anjo bradou, um anjo de Deus bradou. E disse: não temas, Agar. Deus ouviu a voz do menino. Levanta o menino, que eu farei dele uma grande nação. Está lá em Gênesis de 15 ao 18. Gênesis 15 a 18 conta a história de Agar. A mãe também chorava. Naquele momento a mãe do menino também chorava. Mas o Senhor ouviu o choro do menino. A oração de uma criança é através do choro. Porque ele ainda não sabe usar as palavras. Por isso, muitas vezes, você que é mãe, nós que somos mães, nós conhecemos o choro do nosso filho. É um choro para tristeza, é um choro para fome, é um choro para dor, é um choro para manha, é um choro para quando ele quer colo, quando ele quer pedir alguma coisa. E Deus ouviu o choro daquela criança que chorava no deserto. No deserto, um sol de 40, 50 graus, com sede, sem água. E o anjo do Senhor foi lá e pediu à mãe para levantar ele, a criança, que ia fazer dele uma grande nação. E ele fez, né? Você lê em Gênesis 15, do 15 ao 18. Aleluia, Jesus. A criança chorava naquele momento porque ela queria colo, ela queria água, ela estava com sede, ela queria água para beber. Mas quando Deus ouviu o choro, enxuga suas lágrimas, salva a vida dele e transforma em uma grande nação. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, eu creio que em nome de Jesus, Ele está enxugando choro, a lágrimas de alguma mãe, algum pai, ou algum filho, ou algum parente distante. Em nome de Jesus, eu creio, está transformando o coração, te dando paz, te dando conforto. Porque, meu irmão, diante de uma situação de morte, ninguém tem palavras, mas Jesus tem a palavra certa. Ele tem, porque Ele te ama.
E nessa noite, em nome de Jesus, sinta a mão do Senhor sobre ti, enxugando tuas lágrimas, enxugando o teu rosto, te abraçando, te confortando, como fez naquele dia a cidade de Naim com aquela viúva. Em nome de Jesus. E em Mateus 5:4 fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluia, glória a Deus. Assim como ele devolveu a vida ao filho da viúva de Naim, que havia perdido o marido e também o filho, agora ele pode restituir sonhos, pode restituir o seu sonho. Ele pode erguer do pó e te fazer um vencedor. E te fazer uma pessoa forte, corajosa. Somente creia, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento. Somente creia, você que está nos vendo. Creia que o Senhor Jesus é poderoso. Que nós não entendemos o que está acontecendo agora, mas no futuro adiante nós vamos entender. Porque Jesus faz assim, né? E para finalizar, eu quero falar um pouco também de Maria Madalena. Naquele dia que ela foi lá no sepulcro onde estava Jesus, eles guardaram o corpo de Jesus, ela ajoelhada lá dentro, porque ela entrou e não encontrou o corpo, ela chorava, pensando, né, que estava sozinha. E Jesus aparece e pergunta para ela: mulher, por que choras? E ela responde para ele: porque levaram o meu Senhor. Ela não reconheceu Jesus, mas ele olhou naquele momento para ela e falou: Maria. E ela, naquele momento que ele fala o nome dela, ela reconhece e fala para ele: Rabome, que quer dizer mestre. Por isso que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquela noite em que eles colocaram o corpo de Jesus no sepulcro, eles choraram, Maria chorou a noite toda. Mas no outro dia, no sepulcro, ela encontrou Jesus ressuscitado. E foi ali que ela teve uma alegria. Foi ali que ela ficou alegre. Essa palavra que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem aquela alegria que Maria teve naquele dia no sepulcro onde ela encontrou Jesus. Então, que a tristeza, que a alegria que esteja no teu coração essa noite, só vai durar essa noite, porque você vai conhecer um Deus poderoso, um Deus que enxuga tuas lágrimas, um Deus que ressuscita mortos. Ele ainda ressuscita. Ele vai te levantar do pó, vai te erguer, vai te dar coragem, força e coragem para você caminhar, para você continuar caminhando e andando e vivendo o tempo de hoje, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que nesse momento você está em casa, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fala para Deus o teu pedido do teu coração, o seu pedido que você colocou aí nos comentários, aquele pedido que você tem no teu coração, pensa ele com fé. E vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, meu Pai, eu te apresento cada vida, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esquadrinha os corações de cada pessoa nesse momento, Deus. E arranca dele, Senhor, todo pedido, Deus, todo pedido de cura. Deus, onde há uma pessoa enferma nesse momento, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão poderosa, Deus, sobre ele.
E derrame cura, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Enxuga as lágrimas desses rostos, meu Senhor. Deus, conforta os corações. Abraça, Senhor, aquele que nós não podemos abraçar. O que nós não podemos fazer com nossas mãos, com os nossos braços. Mas o Senhor pode, Deus. Com o teu braço, com a tua mão, com o teu amor, com o teu coração, Espírito Santo de Deus. Abraça, Senhor, aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos vendo, Pai, nessa noite, Senhor. Abraça e conforta o coração dele, Pai. Já te agradeço, Senhor, por mais uma noite. Estar na tua presença, falando do teu amor, falando da tua palavra ao teu povo, Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa, cada família. Entra em cada casa, Senhor, nesse momento. Deus, e transforma os corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.